Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Marcelo Azevedo de Paiva e hoje eu quero trazer para vocês o meu testemunho. Às vezes vocês podem assistir esses vídeos que eu estou postando há algum tempo já e se perguntam, mas quem é esse rapaz? Quem é o Marcelo? E para começar meu testemunho, eu quero ler o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a parte A do versículo. Então disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, essa palavra diz que Deus nos fez, porque façamos no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos criados a imagem e a semelhança de Deus. Deus é espírito, não significa que Deus tem a cabeça desse jeito, braços desse jeito. Deus é um espírito. Mas nós somos criados à imagem e semelhança dele. E aí que eu começo. Eu nasci no dia 22 de fevereiro de 1984, na cidade de Bauru. Quando eu nasci, os médicos, como eu 84, não tinha muito. Em 84 não tinha muita tecnologia. E quando eu nasci, descobriram que eu tinha nascido com fissura lábio-palatina. E ninguém da minha família tinha isso. A fissura é quando nasce com uma aberto aqui. E por causa desta fissura que eu nasci, tive que fazer muitas cirurgias. Eu vou resumir bem aqui para não ficar muito comprido esse vídeo. Eu fiz aproximadamente 10 cirurgias. Só que eu não nasci somente com a fissura lábio-palatina. Até porque não era palatina, era só no lábio e na gengiva. Mas isso me causou muito bullying. Eu passei por muitas cirurgias, aproximadamente 10 cirurgias, entre boca, gengiva, dentes, nariz. Mas não foi só isso. Com 28 dias de nascido, eu tive meningite e quase morri. E o médico dizia para minha mãe e para meu pai, ou ia morrer, ou ia ficar com sequela de ficar com uma pessoa especial, com paralisia cerebral, uma coisa assim, ou ia afetar a minha hipófise. E foi isso que aconteceu. Eu já não tinha alguns problemas já físicos, agora eu tinha problemas hormonais. Eu tomei injeção para crescer durante 15 anos, todos os dias. Hoje eu tenho 1,65m, 68, 66 aproximadamente. Só que se eu não tivesse tomado esse remédio durante 15 anos, eu teria ficado um anão, uma pessoa pequenininha, com nanismo. Graças a Deus esse remédio funcionou e eu cresci. Meus pais sempre foram pessoas muito dedicadas, minha mãe, meu pai, procuraram médicos, pessoas, e eu fui crescendo, né? Tive muitos problemas escolares, não ia muito bem na escola, muitos complexos, eu sofria muito bullying, só que naquela época não falava essa palavra ainda, bullying. Sofri muito bullying, muitas dificuldades. Com 16 anos meus pais se separaram, eles estão bem, tá bom? Faz um tempo já que aconteceu, hoje eu tenho 37, então já faz 21 anos que eles são separados. Mas meu pai sempre foi muito bom pra mim, minha mãe também, meus pais são maravilhosos. Só que depois dessa separação, eu tive alguns problemas, passei por algumas crises, passei pela psicóloga, tomei remédio, estava com depressão, pensei em tirar minha vida, ainda bem que não fiz, né? E que esse monte de conflitos, por que eu comecei com esse capítulo de que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Eu me achava feio, eu me achava com complexos, porque onde eu ia faziam bullying comigo. Até que, como eu falei, eu não ia muito bem na escola, decidi fazer supletivo, para terminar a escola logo. E daí foi no supletivo que eu conheci uma pessoa, espero que você esteja assistindo, André, chamado André Lopes, que era um homem de Deus, um rapaz de Deus. E esse rapaz de Deus foi falando para mim de Jesus. Que Jesus era maravilhoso, que ele queria mudar a história da minha vida,
que eu tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Eu falava, mas se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, Deus também é feio. Olha que coisa de quem não conhece Jesus. Mas eu fui indo à igreja, minha mente foi se abrindo. Não é só questão de ir à igreja, mas ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, né? Conhecendo mais e mais de Deus. Então eu decidi me batizar no dia 5 de fevereiro de 2006. Isso já vai quase para 16 anos que eu me batizei. Em 2006 mesmo, no ano que eu me converti, que eu me batizei, eu tive outra situação de cirurgia, eu perdi um pedaço do dedo trabalhando. Mas eu entendo que tudo isso que eu passei, cirurgias, problemas, isso é porque Deus tinha uma obra da minha vida. E alguma coisa que lhe destruir, o mal, o inimigo, as situações, não queria que eu chegasse a esse conhecimento. Mas graças a Deus, de uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo, que usou o André, esse meu amigo, e foi falando para mim de Jesus. Falando para mim de Jesus, que Jesus era maravilhoso, que ele queria ser meu amigo. Me batizei em 2006 e comecei a caminhar com Jesus. Eu falava muito palavrão, fui cortando, fui parando de fazer isso. Já fazem 15 anos que eu não bebo. Primeiro que eu nunca fui uma pessoa de beber muito, bem pouco, mas já fazem 15 anos que eu não bebo, né? Parei assim, busquei parar sempre de mentir, de falar o que é errado, né? Eu era desde criança viciado muitas vezes em pornografia, parei com isso também, fui liberto. E a área que mais pegava assim pra mim, além da aparência, das cirurgias que eu fui fazendo, era a escola. E com a força de Deus, eu descobri um curso que não tinha muita a questão das exatas, né? Que eu nunca fui muito bom em exatas, que é a psicologia. E Deus foi abrindo as portas assim pra mim, e eu me formei em psicólogo. Hoje eu sou psicólogo. Para quem não gostava de estudar quando eu era criança, hoje eu sou um psicólogo, formado há mais ou menos 5 anos. O que eu quero dizer com tudo isso? Né? E Deus foi fazer outras coisas também. E Deus sempre, desde o começo da minha conversão, Deus queria me usar e eu me deixava, eu fazia. Eu fui diácono durante 6 anos. Eu fazia evangelismos no hospital, nas praças, falava de Jesus para as pessoas. Onde eu ia, eu levava um panfletinho para falar de Jesus, porque eu queria que as pessoas conhecessem esse amor que eu conheci, o amor de Jesus. E esse amor que transformou minha vida. Eu não vou dizer que transformou de um dia para o outro, de um ano para o outro. Foi muitos processos, muitas situações que eu fui passando, né? Muitas situações que eu fui vencendo dia após dia. Muitas bênçãos que eu fui alcançando. A faculdade, por exemplo. No 3º ano da faculdade, eu prestei uma prova e ganhei uma bolsa 100%. Economizei aí 2 anos de faculdade para não precisar pagar. E ainda ganhei experiência de trabalhar com pessoas especiais. Deus transformou minha vida. E Deus quer transformar ainda mais. Eu quero que Ele transforme mesmo. Coisa que Ele precisa tirar, coisa que Ele precisa colocar. E a minha alegria é falar de Jesus para as pessoas. Que Jesus muda, que Jesus transforma, que Jesus salva, que Jesus pega o mais simples ou o mais pecador. Não importa se você é uma pessoa simples, humilde, ou se você é uma pessoa que já fez tanta coisa errada, se prostituiu, usou drogas, não importa. Jesus é especialista em mudar vidas. E Ele mudou a minha vida. Como diz a palavra de Deus, que dia após dia nós vamos crescendo de graça em graça, de glória em glória. Mas eu estou aqui para te contar uma história, que Jesus veio e transformou minha vida. Deus transformou minha história, me abriu portas de emprego. Eu sempre tive dificuldade de trabalhar, começava no lugar e parava, consegui ficar firme no mercado, firmei na igreja, ajudei na igreja como diácono, evangelizava, pregava para as pessoas nos hospitais. Muitas pessoas, pelo nome dele, foram curadas nos hospitais, pessoas na UTI, e pessoas que eu orei, pessoas foram abençoadas, mas tudo isso é para a glória dele, de Jesus.
E quantos livramentos Jesus não me deu. Quantas situações Ele não fez comigo. E Ele quer fazer com você também. Basta você abrir o seu coração. Basta você falar, Jesus, me ajuda, me fortalece. Receber Ele como seu Salvador. E o principal, fazer uma aliança com Ele. Que aliança é essa? O batismo. Mas você pode pensar, mas eu já fui batizado, Marcelo, quando eu era pequenininho, né, nenenzinho, né, jogaram uma aguinha na minha cabeça ali, pequenininho, não. É o batismo de arrependimento, batismo nas águas. Você precisa se arrepender dos seus pecados e se batizar nas águas e fazer uma aliança com Jesus e dizer não para o pecado. Não, eu não quero mais a cachaça, eu não quero mais a prostituição, eu não quero mais a mentira. Eu quero viver uma nova história. E Deus tem uma nova história para você e continua tendo uma nova história para mim. Dia após dia, mês após mês. Vou fazer uma oração para você agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui nesta manhã para abençoar, para esse dia, para abençoar essa pessoa. Pai, recebe essa pessoa agora, no teu nome. Abençoa, salva, cura, liberta. Em nome de Jesus, transforma essa vida. Se você está pensando agora em tirar a sua vida, não faça isso. Não tire a sua vida. Porque Deus tem grandes planos para você. Não sei com o que eu estou falando. Não sei, eu não ia falar isso. Mas não tire a sua vida. Você é precioso. Você hoje pode se ver como a pior pessoa. Mas eu fiz um monte de coisa errada, não tenho mais chance. Enquanto a vida há esperança. Enquanto o ar entre seus pulmões. Enquanto seu coração bate. Enquanto seu cérebro funciona. Há esperança. Aceite a Jesus hoje. Receba Jesus hoje. Como o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.